Glórias a Deus, que maravilha, que bom estarmos nesta noite na casa do Senhor, estarmos juntos, reunidos em sua presença, e para mim é uma alegria estar aqui juntamente com os amados irmãos. Eu gostaria, por gentileza, aproveitando que os queridos irmãos estão em pés, e abrissem a Bíblia Sagrada em Isaías. Vamos ler o capítulo de número 55 e o versículo de número 6. Vamos juntos ler Isaías. Isaías capítulo 55 e o versículo de número 6. Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. O Espírito Santo me iluminou para trazer nesta noite, estar ministrando e pregando também. Isaías 55 e o versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Podeis assentar nesta noite. Graças a Deus. Amados, nesta noite eu quero trazer uma mensagem e eu quero falar sobre viver numa vida com propósito. Mas para nós entrarmos aqui no texto que nós lemos, eu preciso fazer uma introdução, porque Deus nos chamou para vivermos uma vida com propósito. O Senhor, Ele tem um chamado, o Senhor, Ele tem um propósito na vida de todas as pessoas. Todos são chamados para uma grande obra. No entanto, para nós atingirmos, alcançarmos, este propósito, nós devemos estar diante do Senhor. Nós devemos então entender qual o propósito de Deus em nossos corações e também trabalhar para que esse propósito se cumpra em nossa vida. Então Deus vem com seu propósito e, por outro lado, nós também devemos trabalhar em prol desse propósito. Mas, amados, de acordo com especialistas em cuidados paliativos, como psicólogos, capelães, médicos, quando estão dando assistência para a pessoa, quando está no estágio terminal, quando está no momento de partir, esses especialistas, eles perceberam que muitas pessoas expressam arrependimentos quando as pessoas percebem que viveram sem propósito. E eu acho interessante, eu vi ali certa vez nas redes sociais, diversos idosos num asilo, e eles todos ali com uma plaquinha, já no fim da vida, e dando conselhos para as pessoas mais jovens, para as pessoas mais novas. E ali naquela plaquinha tinha diversas frases que traziam conselhos preciosos para as pessoas mais novas. Uma delas é: cuide da saúde, Tinha ali, tenha tempo para a sua família. Outro dizer é: se arrisque, Não tenha medo de se arriscar. E diversas frases ali valiosas, de lições que realmente importa para a vida das pessoas. Por isso hoje nós iremos explorar aqui nesta noite os principais arrependimentos da vida e refletir como nós devemos evitar, e refletir para não cairmos nos mesmos erros,
para que nós possamos viver uma vida com propósito. Então, lá de acordo com aqueles especialistas, eles vão dizer, dentre vários arrependimentos, e selecionei alguns aqui nesta noite, um dos arrependimentos é arrependimento de não ter vivido autenticamente. Muitos vivem tentando atender às expectativas de outras pessoas e acabam perdendo a sua própria identidade, acabam perdendo o seu próprio propósito. As pessoas, para agradar, para fazer a vontade de outra pessoa, acabam então deixando de viver, deixando do eu, do seu ser, do seu propósito, para fazer a vontade de outra pessoa. Quando a pessoa age assim, a pessoa acaba não sendo o escritor da sua própria vida, deixando que outras pessoas escrevam a história da sua vida. A pessoa que age assim, ela acaba tornando-se, camuflando, acaba inventando uma outra personalidade para fazer a vontade daquela pessoa, para ser aceita por aquela pessoa, e acaba então se tornando o credor da outra pessoa. Acaba se tornando o credor de outra pessoa. Podemos aqui citar diversos exemplos. Uma delas é os filhos que escolhem estudar o curso que os seus pais determinaram. E os filhos frequentemente seguem carreiras que não satisfazem, mas para agradar os seus pais. E certa vez eu vi uma entrevista e achei aquilo muito interessante, de um certo pai, empresário, dono de fábricas. Ele disse que enviou seu filho para o exterior para estudar sobre gestão, estudar sobre administração, porque a vontade, o plano, o sonho dele era de que o seu filho sucedesse todas aquelas fábricas e aquelas empresas. Seu filho foi, estudou e quando voltou, falou para o pai: pai, essa não é a minha vocação, eu quero estudar um outro curso, eu não quero suceder as tuas fábricas, eu não quero suceder as tuas empresas, eu quero fazer a minha vontade, eu quero cursar um outro curso. E aquele pai ficou um pouco frustrado com aquela situação, mas entendeu qual era o objetivo, qual era o propósito do seu filho. Um segundo exemplo que podemos mencionar aqui é o cônjuge que escolhe viver conforme o que foi determinado pela outra pessoa. O controle em um relacionamento, muitas das vezes, pode sufocar a individualidade e trazer frustrações. Quando um cônjuge não entende, qual é a identidade da pessoa, quando não entende o propósito dessa pessoa, muitas das vezes acaba então sufocando ao determinar ou limitar a vida daquela pessoa, tirando a sua potência, tirando então o seu propósito que essa pessoa ela tinha. Um outro exemplo é escolher viver conforme o que a sociedade ou grupos determinaram como eu vivesse. Nós vivemos, é bem verdade, em uma sociedade, em um mundo onde dita padrões de comportamentos, gostos e objetivos, e muitas vezes então desconectados do que realmente nós somos. E as pessoas então, para atender à vontade da sociedade ou de determinados grupos, acaba então entrando debaixo desse jugo, ou escolhendo viver de acordo com o que a sociedade determina para que essa pessoa viva. Uma lição que podemos extrair aqui desse arrependimento é que devemos ser o protagonista da nossa história, sem transferir as responsabilidades das nossas decisões para outras pessoas. Ou seja, devemos ser nós mesmos. Você deve ser você mesmo. Você deve ter os teus gostos, a tua vontade. Você deve ter a tua liberdade. Porque
cada um de nós aqui tem um propósito de Deus aqui nesta terra. E esse propósito que Deus tem para a tua vida, ele é único. Esse propósito, ele é exclusivo. Esse propósito Deus colocou no teu coração e Ele precisa te usar e guiar e levantar você para um determinado fim, para um determinado objetivo, para um determinado propósito. Por isso, nesta noite, fica esta lição do primeiro arrependimento que eu trago aqui nesta noite, é de não ter vivido uma vida autêntica. O segundo arrependimento, de acordo com esses especialistas, eles vão dizer que o segundo arrependimento é de não ter cultivado relacionamentos significativos. Muitos percebem tarde demais que não valorizaram as pessoas que mais importavam. Uma delas é tempo com os filhos. Pais que se arrependem por não terem participado da infância dos seus filhos, da juventude dos seus filhos, porque o trabalho tomou o tempo de estar, de ouvir, de entender, de brincar, de estar, de dar um afeto para o seu filho, de estar com o seu filho. Também o tempo com a família, o convívio familiar também, ele é frequentemente negligenciado, às vezes em prol do trabalho ou de outros compromissos. E muitas pessoas se arrependem de não terem vivido mais tempo com as suas famílias. Eu vi certa vez nas redes sociais uma fotógrafa por nome de Deanna Dickman. Essa mulher, durante 27 anos, ela capturou fotos dos seus pais quando ela estava indo para a sua casa, deixando a casa dos seus pais após visitá-lo. Então, por 27 anos, quando ela ia para a sua casa, estava voltando para a sua casa, ela batia uma foto dos dois. E ali com sorrisos no rosto, dizendo até a próxima vez. E isso percorreu por vários anos. Mas em 2010, o pai dela morre. E agora ela passa a tirar foto e agora só está a sua mãe ali na foto. E isso percorreu por mais alguns anos. E quando você vai percebendo essas diversas fotos que ela capturou, você vai vendo que as pessoas, que os pais dela, os já bem velhinhos, com o passar do tempo, eles vão ficando cada vez mais frágeis, cada vez mais fraquinhos, cada vez mais idosos, cada vez mais velhinhos. E isso foi, com o passar do tempo, essas fotos foi chamando a minha atenção. E em 2017, a sua mãe morre. E ela vai para velar a sua mãe. E quando ela está vindo do funeral, ela passa em frente da casa dos seus pais e tira uma foto. E agora não estava nem o seu pai e nem a sua mãe, apenas a casa. E ela fez um registro de diversas fotos dos seus pais no decorrer dos anos, até eles partirem. E esta mulher vai dizer: quando saí após o seu funeral, tirei mais uma fotografia da garagem vazia. Pela primeira vez na minha vida, ninguém me acenava de volta. Porque as pessoas que não têm o tempo com as suas famílias, quando chega no momento último da sua vida, essas pessoas acabam também se arrependendo. Um dos arrependimentos também é o tempo com os amigos. Pessoas que se afastam dos seus amigos por causa da correria do dia a dia, ou deixam de cultivar, muitas das vezes, vínculos, ou só procurar os amigos quando precisa de algo. Ou também não ter tempo com pessoas que nós amamos, porque nós só damos conta da importância das pessoas quando nós perdemos essas pessoas. E uma lição aqui que eu posso extrair aqui nesta noite é que os relacionamentos são fundamentais para uma vida com propósito. Enquanto tivermos vida, enquanto tivermos saúde, enquanto pudermos, devemos amar as pessoas, devemos perdoar. Por isso ame, perdoe, valorize enquanto há tempo. Outro arrependimento também é o arrependimento de não ter aproveitado o presente.
o foco no futuro, ou as preocupações com o passado, acabam roubando a alegria do momento presente. E pessoas que estão muito focadas no futuro, essas pessoas acabam desenvolvendo ansiedade. Ou pessoas que estão focadas no passado, essas pessoas desenvolvem depressão. Isso rouba essa pessoa de viver o tempo presente, viver o hoje, viver o agora, viver o já, o momento em que nós estamos vivendo. É bem verdade que muitas pessoas se arrependem de não ter aproveitado o caminho da viagem focado na chegada. Você já viajou com uma pessoa apressada? A viagem dá 6 horas de viagem. E a pessoa está indo para passear, vai para tirar as férias. E a pessoa quer chegar lá em alta velocidade, não quer parar. E eu quero chegar e chega. Essas pessoas acabam menosprezando o que é melhor da viagem. Que é você aproveitar, que é você olhar o percurso, do teu ponto de partida até a sua chegada. Esse momento de você aproveitar, celebrar, ter grandes experiências com este percurso. As pessoas se apressam tanto em enxergar que não percebem a beleza do trajeto. Se você conversar com um motociclista, ele vai dizer para você que o melhor da viagem não é o do seu destino, não é a sua chegada, mas o melhor da viagem é o caminho, é as paisagens que ele vai vendo, as paradas, é as experiências que essa pessoa ela vai tendo. Outro arrependimento é de não ter aproveitado os anos da faculdade focado na conclusão. Quem é que não fez uma faculdade de 4 anos ou 5 anos, E você começa e, meu Deus, tem ainda todo esse tempo para eu estudar, para eu cursar. E termina lá o primeiro período, termina o segundo período, e você olha, ainda tem mais 4 anos pela frente, tem mais 3 anos pela frente. E veja que pessoas assim acabam não aproveitando o percurso, aquilo que é mais belo, que é o momento que você está ali como acadêmico na faculdade. Assim, então, perde-se a alegria do aprendizado, a alegria do crescimento, que são tão importantes quanto o diploma. A gente quem teve essa oportunidade de realizar uma faculdade, e quando pegou o seu diploma e ficou feliz com aquilo, mas quando terminou, encerrou, você começa a sentir falta das aulas, dos amigos, dos professores, das amizades, lá da cantina que você comia, dos trabalhos, das apresentações. Aquilo faz falta e você para perceber que aquilo também era importante. Outros dos diversos arrependimentos é de não ter aproveitado o desenvolvimento dos filhos, querendo que crescessem rápido demais. Eu tenho uma filha que hoje está com 8 anos. Eu me lembro quando ela ainda estava na barriga da sua mãe, e eu estava ansioso, não via a hora de nascer. E quando pude então pegar ela nos braços, recém-nascida, e não via a hora dela crescer, porque eu queria brincar com ela, não via a hora que ela começasse a interagir, começasse a conversar comigo, brincar comigo. E hoje, com 8 anos já, eu olho para o passado e eu sinto uma saudade de quando ela era pequenininha, quando era recém-nascida, quando ela começou a falar, quando ela começou a andar. Eram momentos preciosos. Então a gente aprende que cada fase da vida de uma criança tem sua beleza única, e quem se apressa perde momentos que não voltam mais. Ou mais arrependimentos é de não ter aproveitado cada etapa do ministério, querendo logo o topo. E na verdade Deus ele tem um propósito em cada fase do chamado da gente. O crescimento ministerial não está só no destino final, mas está em cada processo. Aqueles que têm oportunidade de crescer, de seguir então
o ministério, começa lá como um diácono, depois vai para presbítero, evangelista, chega a pastor, começa a perceber a preciosidade, a experiência que tem cada ministério daquele. E cada momento daquele é precioso, o momento de você crescer, o momento de você ter experiências, um momento que vai ter grande contribuição e você vai levar aquilo para o resto da vida. E pessoas que estão então apressadas, né? Foi consagrada diácono, eu já quero ser pastor. E acabam também perdendo as fases que são muito importantes para o crescimento ministerial. Outro arrependimento é não ter aproveitado o estágio atual da vida, querendo o próximo passo. Quem só pensa no amanhã, não encontra a felicidade hoje, porque a felicidade verdadeira, ela mora no presente. Pessoas que estão focadas no futuro, pessoas que estão ansiosas, com a ansiedade à flor da pele, querendo a todo momento cumprir com aquele propósito, com alcançar aquele objetivo, e essa pessoa acaba então perdendo aquilo que é importante, que é o agora, que é o já, como aquele motociclista que está viajando. Acaba perdendo então aquela experiência de ter o contato, as experiências com natureza, com passear, de ver coisas novas, aproveitar o percurso, o caminho, o tempo, mas está olhando para frente e acaba perdendo aquilo que é mais belo, aquilo que é mais valioso. Existe aquele filme que é interessante, acredito que muitos aqui já viram, que é o Clique, onde a pessoa tem um controlinho e ele vai apertando e a vida dele vai pulando. Ele está com uma vida chata, uma vida parada, ele pula. Ele está triste, ele está passando por dificuldade, ele aperta aquele controlinho e a vida dele pula mais para frente. E ele vai pulando e aquilo sai fora do controle. Quando ele menos espera, ele já está velhinho, está infartando e ele perde o de mais precioso, que era de ter visto seus filhos crescerem, que era de não estar com a sua esposa mais. E perdeu toda a sua vida, porque agora a sua vida está no fim. E as pessoas então acabam se arrependendo de não ter aproveitado hoje, de não ter aproveitado o estágio atual da vida, querendo sempre o próximo, querendo sempre estar à frente, querendo sempre alcançar rapidamente os seus objetivos, atingir rapidamente, acelerar o seu percurso. E a lição que nós aprendemos aqui é: viver com propósito significa abraçar e valorizar cada momento da vida. Cada momento você deve valorizar. E agora aqui eu venho para o último arrependimento, porque esse arrependimento eu sempre tive no meu coração, desde mais novo. Desde adolescente, eu tinha essa agonia em meu coração. E eu tinha um grande medo de chegar no fim da minha vida e alcançar, uma idade avançada e olhar para trás e me arrepender de não ter feito isso. Que é não ter de se arrepender de não ter tido um relacionamento com Deus. Esse é um arrependimento mais cruel. Esse é um arrependimento mais significativo. Porque em Isaías capítulo 55, versículo 6, diz o profeta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. É buscar o Senhor enquanto você consegue buscá-lo. É de buscar ao Senhor enquanto você tem força para fazê-lo. É buscar ao Senhor enquanto você tem saúde para fazer isso. É buscar ao Senhor enquanto você tem vida para fazer isso. É buscar ao Senhor enquanto você tem tempo.
é buscar ao Senhor enquanto você tem energia para fazer isso. E o profeta vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto você pode achar. E você deve invocar enquanto Ele está perto. Porque o maior arrependimento será não ter buscado a Deus enquanto havia tempo. Por isso, viver sem Deus é viver incompleto. Viver sem Deus é viver um vazio. Viver sem Deus é viver sem direção. E muitas pessoas então, diante de Deus, elas poderiam dizer, as pessoas olhando para trás e fazendo uma reflexão da sua vida, as pessoas olham para trás e poderiam dizem: poderia ter me dedicado mais na igreja. Por que eu não me dediquei mais na igreja? Eu poderia ter servido melhor no meu ministério. Eu deveria de ter mais tempo para o ministério. Eu deveria de ter ajudado mais o ministério que eu participei, seja do ministério Siga, do Plus, de casais, seja o ministério de mídia, seja diversos ministérios que tem na igreja. Eu devia de ter participado, eu devia de ter ajudado, ter feito mais em prol do ministério. Pessoas que olharam o passado vão dizer: eu poderia ter tido mais intimidade com Deus. Eu poderia ter orado mais. Eu poderia ter falado mais com Deus, ter tido mais experiência, sentir mais Deus em oração. Eu poderia ter jejuado mais. Ou eu poderia ter estudado mais a Bíblia. Eu estava com a Bíblia em minhas mãos. Poderia ter deixado um pouquinho o celular. Poderia ter parado um pouquinho do meu tempo e me dedicado mais à leitura, ao estudo da palavra de Deus. Deveria ter me dedicado a conhecer mais e mais a Deus. Muitos vão dizer: poderia ter vivido uma vida íntegra, uma vida longe de pecado. Poderia ter me tornado um cristão mais maduro. Poderia ter me tornado um cristão mais desenvolvido. Poderia ter tido mais experiência com Deus. Mas tudo isso será apenas lamento se não buscarmos o Senhor hoje. Em Gênesis capítulo 17, o versículo de número 1, Deus diz assim para Abraão: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Deus chamou Abraão para viver na sua presença. Deus chamou Abraão para ele, em todo momento da sua vida, estar na presença de Deus. Deus chamou Abraão: Abraão, tudo que você for fazer, eu quero que minha presença esteja contigo. Lembra de mim, fale comigo, tenha intimidade comigo. Tudo que você for fazer, na hora que você for comer, na hora que você for dormir, na hora que você for trabalhar, na hora que todo momento em que você for fazer alguma coisa, eu quero que você tenha intimidade comigo e a minha presença esteja contigo em todo momento da sua vida, porque eu tenho promessas grandes para a tua vida, para a tua descendência. Eu tenho um chamado para a sua vida. Ande em minha presença. Nós temos oportunidade de andarmos na presença do Senhor. Você tem a oportunidade de fazer tudo o que você faz na presença do Senhor. Você ainda tem a oportunidade de acordar na presença do Senhor, dormir na presença do Senhor, almoçar, jantar na presença do Senhor, trabalhar na presença do Senhor, estudar na presença do Senhor, se alegrar na presença do Senhor, em todo momento ter uma vida de devoção na presença do Senhor, tendo uma intimidade com o Senhor, tendo um relacionamento com o Senhor, tendo Deus em todo momento em sua vida, nos teus planos, nos teus projetos, nos teus sonhos. Nós devemos submetermos os nossos sonhos a Deus primeiramente. Muitas das vezes almejamos tantas coisas, queremos tantas coisas,
planejamos muitas coisas, e muitas vezes não pedimos nem a aprovação de Deus, para verificar se Deus quer realmente aquilo para as nossas vidas. Ou muitas das vezes nós, em busca deste plano, deste objetivo, nós esquecemos de Deus, deixamos Deus de lado e fazemos as coisas por conta própria. Tomamos decisões sem consultar a Deus, fazemos diversas coisas sem a presença de Deus. E muitas vezes quando as coisas dão erradas, aí nós lembramos de Deus e perguntamos: Deus, mas por que isso? E vamos orar, vamos buscar a Deus. Deus, por que aconteceu isso? Sendo que anteriormente, em todos os atos, em todos os momentos, nós deixamos Deus de lado. E nós mesmos tomamos as decisões onde Deus deveria estar na frente, onde Deus deveria estar abençoando, onde Deus deveria estar autorizando, onde Deus deveria estar presente com a sua presença, como a promessa que Ele fez aqui para Abraão. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, Salomão vai dizer: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, juventude, antes que venham os dias maus. Salomão aqui, ele nos alerta para não deixarmos para depois o que deve ser feito agora. E aqui nós temos aqui algumas interpretações. Uma delas é: nós devemos de estar na presença de Deus, devemos de lembrar do nosso Criador antes que venham os maus dias. E os maus dias aqui pode ser entendido como as dificuldades da vida, como os problemas, as dificuldades, os impedimentos que a vida muitas das vezes nos proporciona, e muitas vezes nos impede então de nós fazermos a vontade de Deus, de lembrarmos do nosso Criador. Outra interpretação, e aqui é o que o Salomão está dizendo aqui nesse contexto, ele está dizendo aqui aproveitar enquanto é jovem, porque posteriormente, quando tiver mais velho, a pessoa já não vai ter mais tanto vigor, a pessoa não vai mais ter tanta força, a pessoa já não vai ter mais tanta energia. E Salomão está dizendo: olha, você deve lembrar do teu Criador, você deve buscar o seu Senhor, enquanto você é jovem, enquanto você tem força, enquanto você tem energia para fazer isso, enquanto você tem vigor para fazer isso. Porque vai chegar um momento que você vai estar muito fraquinho, vai estar um momento, e a Bíblia e o Salomão vai descrever o envelhecimento em diversos aspectos, ele vai escrever aqui. E vai chegar um momento que o próprio corpo físico vai te impedir de você de trabalhar e lembrar do teu Criador. E ele vai dizer: lembra-te do teu Criador enquanto você está novo, enquanto você pode. Porque nós hoje vivemos num secularismo, estamos tão amaranhados, agarrados, e não que o secularismo seja errado, tem coisas boas do secularismo. Nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, e temos diversas coisas, entretenimentos para fazermos. Mas a ideia aqui é que essas coisas acabam tirando o nosso tempo para com Deus. A ideia aqui é que essas coisas tirem a nossa energia, tirem as nossas forças. Porque tem muitas pessoas que acabaram entrando nessa onda, nessa sociedade materialista. Estão presos na matéria, presos em coisas, presos em coisas materiais. Não que isso seja errado, mas o errado aqui é essas coisas tomarem o primeiro lugar. É nós idolatrarmos essas coisas e tirarmos Deus do primeiro lugar. É quando nós começamos a ter tempo para tudo, para todas as coisas seculares, e nós já não temos mais tempos para Deus. Não temos mais tempo para vir na igreja. Não temos mais tempo para trabalhar em determinado ministério.
Eu não tenho mais tempo de orar e falar com Deus. Eu não tenho mais tempo de ler a Bíblia Sagrada. Eu não tenho mais tempo de fazer devocional. Eu não tenho mais tempo e não tenho mais tempo, e o secularismo engole você. E o secularismo rouba tuas energias. Ou eu estou cansado, eu não tenho forças para fazer isso, porque a minha vida é uma correria, é um corre, e eu não tenho tempo. E Salomão está dizendo aqui para nós: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, no dia da tua juventude, enquanto você tem forças, enquanto você ainda tem saúde, enquanto você pode fazer as coisas, você deve então fazer a vontade de Deus. Apóstolo Paulo, um grande exemplo, um apóstolo, ele mesmo vai dizer que o seu desejo era se desgastar na obra e no reino de Deus. Sabe o que é você se desgastar? É o apóstolo Paulo colocando as coisas de Deus em primeiro lugar e dizendo: eu vou gastar todas as minhas forças, eu vou gastar todos os meus sonhos, todas as minhas intenções, todas as minhas energias no reino de Deus. Eu vou me desgastar no reino de Deus. Lembra-te do seu Criador no dia da tua mocidade. Salmos 23, verso 4. Davi, ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi aqui, ele testemunha que o maior consolo da vida é saber que Deus está ao nosso lado. Davi, ele está dizendo: olha, eu tenho um pastor que está comigo, que é o meu Deus. Ele está me supervisionando, Ele está me pastoreando, e Ele está me cuidando. O seu cuidado, a sua provisão é tão grande, que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. E o vale da sombra da morte aqui, quando você vai para o original, está falando de um vale muito escuro, considerado como a morte, uma escuridão enorme. Uma escuridão aqui associado com trevas, com morte. Uma escuridão aqui associada com essas coisas. Porque a pessoa, quando estava num vale, ele ia pastoreando, e quando ele entrava num vale, aquele vale era extremamente escuro. E o pastor, ele poderia enfrentar ali diversas coisas ali naquele vale. Como por exemplo salteadores, como por exemplo animais ferozes, ou outras coisas, ou uma inundação. Está tudo escuro, não está vendo nada. E Davi, então, conhecendo essa cultura nômade, ele vai dizer: olha, ainda que eu entre no vale da sombra da morte, na escuridão, eu não vou temer, porque Deus, ele está comigo, e é Deus que está me guiando. Aqueles que têm essa possibilidade de ter Deus na travessia da sua existência aqui nessa terra, têm o privilégio de ter Deus em sua vida em todos os momentos. E aqui é nos momentos ruins da vida, porque nos momentos bons está tudo certo, tudo tranquilo, mas nos momentos ruins da vida, o nosso pastor Jesus Cristo, ele está conosco nas nossas dificuldades. Nos momentos mais escuros das nossas vidas, o Senhor Jesus, ele está conosco. Nos momentos das enfermidades, o nosso Senhor, ele está conosco, o nosso pastor. Nos momentos das crises financeiras, o nosso pastor, ele está conosco. Nos momentos de angústias, nos momentos de provações, nos momentos dos reveses da vida, o nosso pastor Jesus Cristo, ele está conosco. Vale a pena estarmos na presença do Senhor, vale a pena em todos os momentos termos intimidades e relacionamentos com o Senhor, porque Ele em todo momento, Ele não nos deixa, Ele está indo avante, Ele está te pastoreando, Ele está te guiando, Ele está te liderando, mesmo nos momentos difíceis da vida, Ele está te pastoreando.
pastoreando, é o nosso pastor. E Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele morreu, ele ressuscitou e ele continua à direita de Deus, cuidando de você, guiando de você, livrando você, estando com você, livrando a tua família. O teu pastor está com você, o nosso pastor está conosco. Está conosco em todos os momentos. Porque o verdadeiro propósito da vida é ter um relacionamento com Deus. Porque sem Ele tudo perde o sentido. Sem Ele as coisas acabam perdendo o seu sentido. E Salomão, ele vai trabalhar muito isso na sua literatura, em Eclesiastes, onde em todo momento aquela obra ela é trabalhada para demonstrar a vida vazia. E ali Salomão vai falar de vaidade. Vaidade, tudo é vaidade, as vaidades da vaidade. E a vaidade que Salomão está dizendo aqui é a vida vazia, é a vida sem propósito. É aquilo que é um vácuo, um vazio, uma neblina, aparece, some. E Salomão está dizendo: a nossa vida nesta terra é uma vida sem sentido, uma vida vazia. Uma vida onde nós procuramos em todos os lugares, em todos os momentos, encontrarmos o sentido para a nossa existência. E em vários momentos ele vai questionar, trabalhar sobre esta vida vazia. Em vários dos momentos você vai perceber ele também dando conselhos como viver nesta vida vazia. Mas quando chega no capítulo de número 12, ele vai falar aqui para lembrarmos do nosso Criador no dia da mocidade. E ele vai dizer também futuramente, posteriormente, os versículos posteriores, que o sentido da vida, de tudo que ele questionou, de tudo que ele indagou, de tudo aquilo que ele investigou, ele vai dizer: o sentido da vida é temer a Deus. Porque quando você tem uma vida de temor a Deus, quando você teme a Deus, aí então a sua vida passa a ter sentido. Você passa então a ver a tua vida com um propósito aqui nesta terra. E o propósito é fazermos a vontade de Deus. O propósito é termos a lei de Deus em nosso coração. O propósito é nós sermos cristãos verdadeiros. O propósito é termos o nosso Jesus como o nosso Senhor, como o nosso Kyrios, como o nosso Senhor. É eu me submeter às minhas vontades ao meu Senhor. É eu não ter mais liberdade, não ter mais escolha, ao não ser ter escolha para fazer a vontade de Deus, porque Ele é o meu Senhor, porque Ele é o meu Kyrios. E a lição que nós aprendemos aqui é que o verdadeiro propósito da vida é ter um relacionamento com Deus. Sem Ele, tudo perde o seu sentido. E aqui nesta noite, eu quero perguntar para você: qual é o seu arrependimento e o que você precisa resolver? Porque cada um de nós carrega arrependimentos. Cada um de nós, arrependimentos pessoais que precisam ser enfrentados para vivermos uma vida plena e alinhada com o propósito de Deus. Se você soubesse que hoje seria o seu último dia de vida, qual seria o seu último arrependimento? Quem sabe não ter vivido de forma autêntica? Quem sabe não ter se dedicado mais tempo à família e amigos? Ou quem sabe de ter trabalhado demais? Ou de não ter expressado os seus sentimentos? Ou de não ter cuidado melhor da sua própria saúde? Ou de não ter aproveitado mais os momentos simples? Ou de não ter assumido mais riscos? De ter guardado rancor? Não ter buscado mais felicidade? E nesta noite,
quando nós deixamos de resolver esses arrependimentos podem impedir uma vida plena e uma vida com propósito. Porque a lição que nós podemos aprender aqui é que o autoconhecimento, é que a coragem de resolver pendências são essenciais para vivermos uma vida com propósito. Por isso, nesta noite, eu quero concluir aqui e dizer para você que viver com propósito exige autenticidade. É ser você, é ser quem Deus te chamou para você ser. É viver com propósito, exige priorizar relacionamentos, amar as pessoas, valorizar as pessoas ao seu redor. Também você viver com propósito é valorizar o presente. É não apenas você planejar, não apenas você lamentar, mas você aproveitar cada momento, cada instante da sua vida. E viver com propósito exige, acima de tudo, buscar a Deus, porque Ele é o centro verdadeiro, Ele é o sentido da vida, é buscarmos ao Senhor enquanto podemos achar, enquanto podemos encontrá-lo. Por isso, não espere pelo fim para você perceber o que você deveria ter feito, porque hoje é o dia de você resolver arrependimentos, de você resolver arrependimentos, de você alinhar a sua vida ao propósito de Deus. Por isso, nesta noite, o que farei hoje para viver com propósito? Deus, Ele nos chama aqui para termos uma vida plena, para termos uma vida significativa. Por isso, não adie, viva com propósito, experimente a alegria de uma vida completa. Esse é o momento da transformação. Essa é a noite de resolver todos os arrependimentos, todas as pendências, porque a ciência nos mostra algo que é muito interessante. A ciência vai dizer que antes da pessoa morrer, o cérebro da pessoa revive todas as memórias, todas as experiências boas que essa pessoa teve durante toda a sua vida. É como um filme passasse na sua mente, na sua cabeça, um filme com os melhores momentos da sua vida. Por isso, a lição que nós podemos aprender aqui é que nós devemos viver uma vida enquanto é tempo, uma vida aproveitada a cada instante, que quando nós formos assistir o melhor momento das nossas vidas, nós possamos olhar, assistir o nosso filme e dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena eu ter buscado ao Senhor, valeu a pena eu ter priorizado o reino de Deus, valeu a pena eu ter orado mais, valeu a pena eu ter buscado mais a Deus, ter conhecido mais a Deus pela palavra. Valeu a pena a cada instante, a cada culto que eu tive na igreja. Valeu a pena em todo momento que eu senti a presença de Deus, que eu tive novas experiências na presença do Senhor. Valeu a pena quando eu amei, quando eu perdoei, quando eu fiz coisas que agradaram a Deus. Valeu a pena eu ter feito a vontade de Deus. Valeu a pena eu ter vivido o reino de Deus nessa terra. Valeu a pena eu ter buscado, encontrado o Senhor. Valeu a pena porque eu vivi uma vida com propósito, uma vida com significado, uma vida com objetivos. Valeu a pena eu ter feito a vontade de Deus e Deus ter cumprido os planos de Deus em minha vida. Valeu a pena, e eu te convido nesta noite a ficar em pé e orarmos juntos nesta noite. Onde você está, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e nesta noite você trouxesse a sua memória, fizesse uma reflexão das coisas que causam arrependimento, ou às vezes coisas que podem te trazer arrependimentos. Nessa noite nós vamos orar.
E que desses arrependimentos mencionados, o arrependimento de não ter tido uma vida com experiência com o Senhor, não seja essa um dos nossos arrependimentos, mas se for, essa é a noite de nós clamarmos ao Senhor com o coração rasgado, com o coração voltado para Deus, com os olhos cheios de lágrimas, de joelhos na presença do Senhor, e dizer: Deus, sem a tua presença eu não vou, assim como foi com Moisés. Moisés disse: Senhor, se não for a tua presença comigo, eu não vou. O Senhor queria mandar um anjo para ir lá, para ir adiante dele, e Moisés disse: não, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou, eu quero o Senhor comigo. Assim como foi com Pedro. Jesus estava certa vez lá com os seus discípulos, e os seus discípulos muitos estavam abandonando Jesus e dizendo: olha, a palavra dele é pesada demais, não dá para seguir esse Jesus. E Jesus olha para os seus discípulos: e vocês também vão querer ir? Vocês também vão me abandonar? Vocês também vão me deixar a só? E Pedro vai dizer: Senhor, para onde eu irei? Para onde eu irei se o Senhor não for conosco? Para onde eu irei? Porque só tu tens a palavra da vida eterna. Para onde eu vou? Para onde eu irei? Somente o Senhor tem o sentido da vida. É o Senhor que é o nosso socorro. O Senhor é o nosso Senhor. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Que tenhamos uma vida com propósito na presença de Deus. Uma vida de propósito com Deus em nossas vidas. Onde você está, oremos nessa noite. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, te adoramos, Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus grande, porque é o nosso Deus. Te louvamos, Senhor, porque em todo momento da história, o Senhor sempre procurou ter um relacionamento conosco. O Senhor se apresentou, o Senhor se revelou em todos os momentos da história, até a revelação máxima com Jesus Cristo, nosso Senhor, sendo encarnado, com o seu Filho sofrendo na terra, com o seu Filho morrendo pela humanidade, levando o pecado, fazendo a expiação de todas as pessoas, levando sobre o madeiro todos os pecados, para que hoje nós pudéssemos ser justificados, Senhor. Senhor, te damos graças por isso. Te damos graças porque o seu Filho, Jesus Cristo, disse que nós nunca estaríamos a sós, que o Senhor estaria conosco em todos os momentos, até a consumação dos séculos. Nós te damos graças, Senhor, porque o teu Filho mesmo disse que aqueles que vão até Ele, de maneira alguma Ele lançará fora. Te damos graças, Senhor. Te damos graças pelo seu Filho. Te damos graças por Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Te damos graças, Senhor, porque no teu Filho nós encontramos o propósito para as nossas vidas. Porque em Jesus Cristo nós encontramos o propósito, que é estarmos e fazermos a sua vontade, e estarmos, Senhor, envolvidos no teu reino, e trabalharmos para que o teu reino vá avante, para que o teu reino cresça, para que o teu reino, Senhor, vá adiante, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro aqui nesta noite, Senhor, por cada irmão, cada irmã, Senhor. Eu não sei qual é o arrependimento, quem sabe meu irmão e minha irmã tenha no seu coração, mas essa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, entre com providência, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, nos ajude, Senhor, a ter uma vida com propósito, Senhor. E que desses vários arrependimentos, que nenhum deles, Senhor, seja de não termos uma vida com experiência, uma vida contigo, Senhor. Porque em todos os momentos queremos o Senhor em nossas vidas. Queremos, Senhor, que onde nós formos, onde nós tocarmos, o que nós fizermos, o que nós planejarmos, o que nós sonharmos, o Senhor esteja adiante, o Senhor esteja conosco, o seu Filho amado. Em nome de Jesus, para onde nós iremos?
Para onde nós iremos se não for da tua presença? Porque é o Senhor que nos dá todo o sentido da vida, porque é o Senhor que preenche toda a lacuna do vazio existencial de nossas vidas, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor, é o nosso Deus, e nós nos alegramos nessa noite, Senhor, por esta noite, por estarmos na tua presença, por participarmos deste culto, por podermos louvar, glorificar o teu nome, por podermos ouvir esta palavra aqui nesta noite, Senhor, e que em cada momento nós possamos, Senhor, possamos a cada momento aproveitar a cada instante das nossas vidas os momentos preciosos, os momentos com quem amamos, os momentos com as pessoas que estão aos nossos lados, com nossos familiares. Possamos aproveitar todo instante, possamos aproveitar também a cada momento em sua presença também, Senhor, em oração, na vida devocional. Possamos aproveitar o momento, Senhor, quando nós estivermos em comunhão uns com os outros, Senhor, na tua igreja, na tua presença, e podermos louvar e glorificar o seu nome, e sermos tocados com a sua glória, sermos tocados com a sua presença, sermos cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite e já te agradecemos em nome de Jesus, amém.